É inacreditável que o Jean L conseguiu ser o centro das atenções dessa polêmica e toda essa cachorrada que aconteceu durante esses últimos 2 meses foi por causa dele. E claro que não foi da maneira que ele gostaria que tivesse acontecido, mas não tem mais o que fazer. Infelizmente, nem eu e você conseguem ditar o ritmo das coisas e nem adivinhar o que vai acontecer no nosso futuro. E o futuro do Jean nesses últimos dias é uma parada bastante bagunçada e certeza que ninguém gostaria de passar por uma situação dessa. Até porque envolve muitas situações e complicações. E se ele não tivesse se manifestado desde a primeira vez que tinha sido saudado pela Raluca de estar importunando ele, provavelmente ele estaria numa situação mais pior do que a gente já viu ele estar. Para quem já deve saber, o Jean já sofreu com alguns problemas assim, envolvendo depressão e tal, e não é novidade nenhuma. E provavelmente ele estaria no limbo e poderia acabar tirando a sua vida. Mas ele conseguiu provar e refutar todas as coisas que foram apresentadas contra ele. E não adianta eu querer inocentar ele e dizer que é o santo padroeiro das coisas, e que ele é a pessoa mais perfeita e certinha do mundo, porque não é. Até porque o cara se envolveu diretamente com uma pessoa que é comprometida e ficou como um amante da Thaís. E até mesmo zoando ele com um cara, que no caso é o Terry. A real é que esse caso só tá sendo exposto nessa internet, através também por causa da própria Raluca, mesmo que ela não esteja mais aparecendo durante esses últimos dias. A respeito desse seu dossiê, que ela nem aparece mais, as pessoas só estão usando ele como palco de voz pra comentar sobre outros assuntos que não envolvem diretamente ela. Mas fazer o quê? Nesse último vídeo que eles acabaram postando, o assunto principal era apenas do Jean com a Thaís, que no caso era que supostamente eles tiveram de uma forma não consensual. É claro que teve o lado dela também, ela fala diversas vezes que eles não tiveram uma parada assim, que ela tava querendo ter, ela queria dar procedimento daquilo, até porque ela namorava e ainda namora esse mesmo rapaz. E aí apareceu o Jean L, que pode ser considerado como o galanteador e talarico mais famoso do país. Ele começou a se engraçar pro lado dela e começaram a ter umas conversas bem íntimas, digamos assim, ao ponto deles ficarem conversando coisas em situações que, quando você começa a ter intimidades com uma pessoa que é comprometida, uma hora ou outra vai dar merda. Então os dois faziam parte da mesma academia e foi daí que eles acabaram tendo um sentimento mútuo. Mesmo que a Thaís negue, já ficou bem claro, e o Jean postou esse vídeo recentemente mostrando todos os prints com conversas e a tela gravada mesmo da conversa ali. Chega a doer só de ver essas conversas, e eu não sou o Terry, só pra deixar bem claro. Mas fiquei com pena das coisas que olhei ali, e se ele ainda continuar com essa mina, pelo amor de Deus, cara, esquece. E outra coisa, no vídeo em que a Thaís aparece meio que se defendendo e acusando do Jean de ter manipulado ela e falando que o caso que os dois tiveram não foi um caso consensual, dá uma gastura dela falar aquilo, porque parece que ela se esqueceu realmente de que o próprio Jean tinha aquela conversa e que era meio óbvio que ia acabar provando tudo. Talvez ela deve ter pensado, bom, isso aqui pode dar meio errado pra ele, porque ele tá processando pessoa e tal, então ele não vai querer expor isso aqui. Só que aí tem coisas que não dá pra esconder. Ainda mais quando é uma parada que envolve a sua própria integridade. Quando as pessoas estão te acusando de ser uma pessoa que se aproveitou de outra, e você já deve saber bem o que ela queria dizer com isso, e é óbvio que ele iria acabar expondo toda essa conversa. E ia falar disso abertamente. E foi justamente isso que o próprio Jean fez. Eu podia parabenizar ele por isso? Talvez. Pelo menos ele assumiu seus erros e mostrou que o errado aqui é literalmente todo mundo. Infelizmente, não tem uma pessoa que saiu certa nesse caso. E talvez a única pessoa inocente nessa bagaceira toda, eu acho que seja o Terry. Eu acho, não tenho certeza. Porque ele defendeu a Thaís com unhas e dentes. E quando você vê uma parada dessa sendo exposta, você fica até sem jeito e sem saber o que comentar. Até se ele aparecer de novo pra falar alguma coisa, não sei o que vai acontecer. Se eles vão continuar o seu relacionamento ou não, não sei. Mas realmente é uma parada pesada. E tem até uns prints que provam isso. Onde claramente eles mostram que foi uma parada mútua e até mesmo combinada. Diversas vezes ela chamou ele de amante. E ela até faz uma pergunta pro Jean falando se ia aparecer presa por estar fazendo isso. E ele foi procurar lá no Google e viu que isso não dá prisão nenhuma. Logicamente isso aqui não dá cadeia. Então ela simplesmente disse, tá liberado então, vamos lá. E fora que aquela situação que qualquer um já deve ter comentado aqui, eu acho que eu também comentei, foi aquela cachorrada do elevador. Eu não sei por que esse elevador tem uma parada que nem eu entendi, nem sabia como é que esse negócio aconteceu. A situação foi o seguinte, todo mundo sabe que a Thaís e Ana e o Terry compraram briga falando que nesse elevador aconteceu uma parada que não foi consensual. Ou seja, o Jean meio que tentou violentar ou pegar à força e acabou meio que arrancando o beijo da Thaís. Só que ao mesmo tempo, quando isso aconteceu, ela ainda fala no seu vídeo de duas uma, ou cometeu a gafe ou tá se fazendo de otária. Até que acabou admitindo que ela deu procedimento ao beijo. Cara, você tá sendo pego à força com a pessoa. Você simplesmente tenta afastar ela e tenta dar um soco, um tapa, um cacete, sei lá. Provavelmente você vai agir na raiva e não retribui de volta o beijo. Realmente é uma coisa complicada. E nesse vídeo do Jean, mostra a conversa que eles tiveram a respeito dessa situação aí do elevador, onde ela ficou brava porque foi uma parada rápida, e o que ela realmente da próxima vez seja algo mais sério e sei lá mais o que. Se bem que o que mais tem aqui onde eu moro é talaricagem alheia. Então, eu vou dizer o quê? Isso quebra totalmente aquela narrativa de que o Jean tinha pegado a Thaís à força. Ou seja, realmente foi uma parada consensual. Os dois fizeram e acabou acontecendo. Posso anular facilmente esse último vídeo que o Yanni postou pela tranquilidade absurda. E olha que o próprio Jean também errou nisso. Mas nesse caso, ele conseguiu provar sua inocência e não tem como você dizer que não. Não existe essa parada de falar que ela foi manipulada, induzida por ele até cometer esses atos. Mais fácil ela dizer, até culpar até sua amiga, que ela falou que foi pedir um conselho pra amiga dela e ela falou pra ir em frente, que é a cheia de
de vida, e querendo ou não, você tá pegando a pessoa pessoalmente. Não é como se um namoro virtual aí que não dá pra você tocar do seu namorado. E é o caso dela com o Terry. E pelo jeito, eles namoravam à distância naquele período. Não sei como é que tá atualmente. Provavelmente deve estar morando juntos, mas nesse período ali era distância. E também tem algo que eu fiquei sabendo dessa piada que o Jean fez, e pensa numa coisa comprometedora. E mesmo que uma rapaziada venha dizer que fala coisa pior no privado e tal, não importa, tá errado do mesmo jeito, acabou. Isso pode ser considerado uma parada preconceituosa, e não tem como dizer que não é. O Jean, infelizmente, cometeu esses deslizes. E olha que não foram pequenos deslizes, viu? Porque sabemos que não é fácil pra qualquer um digerir esse tipo de piada que é feita aqui, seja humor negro ou não. Teve também o caso do tio Jim, que acabou meio que farmando essa treta até demais, pelo que eu ouvi do pessoal do Twitter. E não era nem pra ter entrado nessa treta pra começar. E que promessa bem conveniente pra você, hein, cara? Que vacilo. Depois de trair o cara, tu ainda teve a coragem de falar isso, cara. Foi fácil pedir ajuda aos outros, agora tirar o corpo pra fora foi difícil, né, amigão? Depois que a casa cai e você muda de narrativa, fica fácil demais parar de falar sobre o assunto, né? Bora deixar de falsidade, amigão. Bora deixar de falsidade um pouquinho, bora? Só basta ver isso aqui pra ver que na primeira oportunidade vai acabar farmando de novo depois de ser criticado um dia e depois de ter saído o tal vídeo do pedido de desculpas da Haluca. Eu não quero ter que esculhambar aqui porque eu já tô perdendo a paciência gravando esse áudio. E eu ainda fico sabendo que o Jean tá hospitalizado e, na moral, o cara aguentou o hate por bastante tempo. Eu não aguentaria esse hate todo, não. Eu já teria tirado minha própria vida. E sem contar que ele já tem um histórico psicológico de ter esses surtos com medicamentos e tentativa de atentar contra a própria vida. Infelizmente é assim a vida real. O cara, mesmo sendo culpado de um crime, acabou sendo sentenciado pra cuidar dos outros. Mas pelo menos ele já fez o que devia ser feito antes e terá que se afastar da internet até que a situação seja resolvida. E é uma pena ver que essa história virou um show misturado com entretenimento aqui. Ninguém tá sabendo lidar com isso. Foi só um ataque atrás do outro. E Anne, tá parecendo que você queria que realmente isso aqui desse certo. Transformou tudo isso em um circo, um espetáculo pra perder todo o sentido e a graça. Por mais que isso não seja um exagero do Jean, não tem como igualar os dois lados da coisa. E, meu amigo, o Yanni falou que o Jean era um psicopata, abusador e tal. E logo depois ainda posta no Twitter dizendo que iria cessar os ataques do Jean, que tem sim um desafeto muito grande pelas atitudes dele e sinceramente não sabe se ele realmente tem intenção de mudar. E se a situação era grave, não custava nada ter levado isso pra justiça, né, amigão? Tomara que ele melhore, realmente vai ser difícil conviver com isso. E precisou chegar numa situação perigosa pra finalmente resolverem como já era pra ter sido resolvido. Não na internet, mas sim pessoalmente. Independente de qualquer coisa, o próprio Jean precisa de um acompanhamento psiquiátrico e também ele precisaria trabalhar em terapia, a ideia de ter uma vida além do YouTube e além de ser influencer. E tá parecendo querer muito o que teve e não parece aceitar o fato de que ele pode não vir a ser mais. Bom, ele precisaria amadurecer e ver que a vida vai muito além da internet, sai dela por um tempo e esquece esse alvoroço, resolve logo o que tem pra resolver na justiça e depois começa a produzir algo de verdade. E sabe o que mais me surpreendeu? É saber que o Jean também elogiou a dicção e também os argumentos do Yanni. E ainda disse que ele deveria continuar fazendo lives porque leva jeito. De duas uma, ou já tá sendo irônico e acabou surtando. E não sou eu, como qualquer um que viu essas acusações que eram pra ser sérias, acabaram sendo vistas simplesmente como mais um tipo de entretenimento. E essa treta, pra mim, só serviu mesmo pra mostrar que não existe nenhuma pessoa boa ou ruim nessa história. E me senti um otário, um desgraçado por ter ficado todo esse tempo acompanhando essa bagaceira. E eu espero, ou quase, do fundo do meu coração, que eu não tenha que ser obrigado a fazer uma continuação desse vídeo. Eu espero que acabe aqui esse assunto.